Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pintar esse rosto aqui usando apenas as cores primárias. Eu já gravei um vídeo anterior ensinando a fazer o círculo cromático, e essa arte aqui a gente vai fazer ela bem colorida. Eu vou mostrar a referência para vocês. E essa é a referência que eu usei para fazer o desenho. Eu separei essas três cores aqui para a gente começar, o amarelo, o azul e o vermelho. Eu vou trabalhar com tons um pouco mais escuro do que a nossa referência e me acompanhe para você ver como que vai ficar esse desenho. Aqui eu preparei o tom de pele usando as três cores e eu deixei ela bem diluída em água para ficar bem clarinha e transparente. Agora a gente vai fazer a primeira camada da pele. Eu vou começar pelo nariz e repare que a cor tá bem transparente. Eu vou passar esse tom por toda a pele, deixando ali o espacinho da boca, do olho e do coraçãozinho ali da bochecha. Vou livrar também o cabelo, que o cabelinho a gente vai fazer depois. Deixei um papel de rascunho aqui para ir testando as cores e vou passar um rosinha bem clarinho em alguns pontos ali do rosto para dar um pouco mais de sombra e destaque, um pouco de profundidade também. Aí eu só usei o vermelho mesmo, bem diluído em água. Passei um pouquinho em volta do olho para dar uma sombra. Aí saturei também um pouco do nariz e vou passar um pouquinho no queixo também. Vou dar a segunda camada para dar profundidade na orelha e já vou, enquanto vai secando, eu vou pintando a boca. Aqui eu passei só uma camada bem clarinha e logo eu já vou passar uma camada um pouco mais escura também para dar um pouco mais de destaque. E o mesmo vermelho que eu passei na boca, eu diluí mais ele em água e tô passando de novo para saturar o nariz e a bochecha e o queixo. Essa parte eu gosto dela bem rosinha, sabe? E esse rosa dá um pouco mais de profundidade também. Fiz uma misturinha de amarelo com vermelho para poder dar o laranja e dei a primeira camada do coraçãozinho laranja na bochecha. Passei já também ali no olho para fazer uma sombra do olho, da mesma cor ali do coração. E já vou passar a segunda camada de laranja, porém esse eu escureci um pouquinho mais com o vermelho, para ele ficar um laranja um pouco mais saturado. E vou também passar no olho para os dois tons ficar ali da mesma cor. Um tom de vermelho puro ali na boca para escurecer um pouco mais e sempre trabalhando com camadas, não queira escurecer tudo de uma vez. Vou passar mais uma camada no nariz e no queixo ali para dar mais uma saturada. Tô usando o mesmo laranja da bochecha e agora eu peguei aquele mesmo marronzinho que a gente fez, só que menos diluído em água, assim ele vai dar uma profundidade na mandíbula ali. Já aproveitando que o pincel tá sujo e secou a orelha, vou passar outra camada desse mesmo marronzinho ali na orelha, para dar uma profundidade um pouco maior, porque como a orelha é um buraquinho, ela tem que estar bem profunda. Vou passar no queixo, mesmo tom, no queixo e no nariz ali para dar uma profundidade a mais. Na verdade, aqui eu escureci um pouquinho mais com o laranja para ele ficar um pouco mais saturado. Agora eu vou fazer a primeira camada do cabelo. Eu misturei bastante azul com um pouquinho de vermelho. Ele ficou um azul bem clarinho, quase cinza. E agora eu misturei mais vermelho e um outro tom de azul para ele ficar esse tom de roxo. Tá bem diluído em água. Vou passar esse roxo por todo o cabelo. Eu tô tirando um pelinho de gato, né? Porque quem tem gato sabe que é assim. Só passar essa misturinha em todo o cabelo, essa primeira camada, o cabelo vai ter muitas camadas, então paciência. Aqui eu já tô na segunda camada desse mesmo roxo, eu não escureci esse roxo em nenhum momento, eu só tô diluindo ele em água e tirando a água dele. Vou fazer como se fosse alguns fiozinhos assim, pra ele ficar um pouco de profundidade. Como o cabelo ainda tá molhado, ele vai meio que se abrindo a tinta no papel. Aqui eu vou fazer o ombro ali, como se fosse uma roupa. Achei bem rockstar essa roupinha dela. E vou passar o vermelho ali bem saturado. O vermelho tá bem puro para passar no coração ali do cabelo. Eu vou deixar um espacinho de um dos lados para simbolizar uma luz ali nesse ladinho do coração. Vou fazer mais uma camada ali do cabelo, continuo com o mesmo roxo, eu não alterei a cor, porém eu não estou diluindo tanto em água. Peguei um pincel bem fininho que ele tá mais sequinho, então ele puxa bem pouquinho a água para poder dar esses detalhezinhos de profundidade do cabelo. Aí é paciência, fio a fio, faz de pouquinho. Se você achar que ainda tá molhado a parte do cabelo,
deixa pra fazer depois. Como eu fiz o coração ali primeiro, deu tempo de secar bem essa parte dali do cabelo. Então eu vim com o pincel mais sequinho e tô fazendo outra camada com o mesmo roxo ali. Já vou passar outra camada ali na pluma dela, pra também dar um pouco mais de profundidade. E vou dar mais alguns detalhezinhos ali na sobrancelha, que eu ainda não tinha feito, com tudo com a mesma cor. Agora eu misturei o mesmo roxo do cabelo com aquele tom de pele inicial. Aí ele ficou um marrom um pouco mais escuro. Eu vou fazer a profundidade da orelha. Eu nem me lembro mais qual camada que a gente tá na orelha. Acho que é a terceira ou a quarta camada. Vai diluindo bem para não ficar tão marcado. Só ela realmente ficar profunda ali nas cavidades. E novamente eu voltei pro cabelo. Como ele já secou, a cor já deu uma clareadinha e vou dar um pouquinho mais de profundidade com o mesmo tom de roxo ainda. Menos diluído, sempre menos diluído na próxima camada. Pintei o olhinho ali de verde, dei uma profundidadezinha com o mesmo marrom e fiz umas sardinhas com o pincel seco, usando o mesmo marrom inicial. Agora com o preto puro, eu vou fazer a íris ali do olho e vou fazer também todo os cílios do olho. Aí com bastante calma para ele não ficar grosso, só com a pontinha do pincel mais fininho que você tiver. Vou passar aquele tom de marrom inicial, um pouco menos diluído, no nariz novamente, no queixo e ali perto da orelha. Agora vamos para os detalhes finais. Eu vou fazer a parte do brinco agora. Vou pegar um amarelo. Aqui eu vou fazer 3 argolinhas ali para fazer simbolizar, né, 3 brinquinhos, e vou fazer eles em laranja para combinar com o coração e com a sombra do olho. Vou dar uma camada de laranja mais claro, depois uma camada de laranja mais escuro. Vou aproveitar que esse pincel tá sujo de laranja e vou passar de novo na bochecha e no olho para escurecer um pouquinho mais. Vou voltar ali para região do brinco e vou passar um tom de vermelho, sabe? Para ele ficar um pouco mais destacado. E acho que tá ficando bem legal desse jeito, nem parece que foi feita apenas com 3 cores, né? Vou escurecer um pouquinho mais a boca ali, pra parecer que tá um pouquinho aberta. E esse mesmo tom que eu passei na boca, que é do marronzinho, vou passar de novo na orelha e dar alguns detalhezinhos ali da clavícula. E pro fundo, eu vou usar a cor complementar do roxo, que é o amarelo. E vou pintar todo esse fundo de um amarelo bem vibrante. Ele tá bem pouquinho diluído em água. Vou passar esse amarelo em quase toda a folha, vou fazer um quadrado ali em volta. E já reparem o quanto de destaque que esse fundo amarelo tá dando para a imagem. Aí esse desenho eu ensinei a fazer ele em um shorts, vou deixar ele aqui na descrição para ficar mais fácil de vocês acharem. Aqui eu tô usando um pincel achatado, para facilitar um pouco a minha vida e conseguir fazer os cantinhos um pouco melhor e preencher uma região maior do papel, né, com outro pincel ia ser um pouco mais difícil. Vou usar uma canetinha branca para dar alguns detalhes finais. Passei ali no brinco, no olho, um pouquinho na boca, no cantinho do olho ali, que eu acho bem legal, e vou passar em todo o cabelo também. Porque daí o cabelo vai dar um brilho a mais e dar uma clareadinha nas regiões que não ficaram tão escuras. E esse é o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. Me segue para mais vídeos como esse e deixa aquele likezinho. Obrigada!